Quero deixar uma palavra hoje que eu meditei durante praticamente todas essas 3 semanas, né, que eu fiquei aqui sem pregar. Uma palavra tem reverberado no meu coração, um texto, e eu voltei várias vezes, escutei várias vezes esse capítulo, o capítulo anterior, o posterior, e é sobre essa mensagem que eu quero ministrar nessa manhã. O tema da mensagem é Vinde a mim. Diga assim comigo, vinde a mim. Essa foi uma palavra dita por Jesus em Mateus capítulo 11. Eu quero que você abra a tua palavra, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. E nós vamos ter como o texto principal, como os versos principais, os versículos do 25 a 30, onde Jesus propõe esse chamamento, mas nós também vamos entender todo o contexto deste capítulo, enquanto a gente ministra. Eu creio que a palavra de Deus vai edificar o teu coração. Esse é um dos textos mais poderosos. Aliás, eu li um livro que falou muito ao meu coração, não esqueci de trazer ele essa manhã, que é Manso e Humilde, e que foi esse livro que basicamente me impulsionou a estudar, a meditar mais nesse capítulo. Mas eu queria que você agora abrisse tua Bíblia e se focasse nos versículos do 25 a 30. Eu queria ler esses versos na versão ARC, você pode acompanhar comigo a partir do versículo 25, Mateus capítulo 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com a palavra na tua mão, eu queria que você fechasse os teus olhos por um minuto, para que nós orássemos. Senhor, nós já temos experimentado a tua presença, da comunhão com o Senhor durante o louvor, as orações, a intercessão. E agora, diante da tua palavra, diante da mensagem poderosa, Senhor, das tuas escrituras, nós queremos abrir nosso coração. Nós não queremos estar indiferentes ou passivos ou sem Pai, aquela sede, Pai. Coloca fome e sede no nosso coração por tua palavra. Que cada verso, Senhor, que cada palavra dita possa ser como uma espada, Pai, que penetre o nosso coração, produza mudança, transformação, porque é isso que a tua palavra faz. Usa a minha boca, usa a mensagem, Senhor, nessa manhã, para que as pessoas saiam deste lugar animadas, encorajadas, Senhor, pela poderosa mensagem da cruz, em nome de Jesus. Amém, amém. O nosso texto base são esses versículos de 25 a 30, mas nós precisamos entender e aprender e constantemente nos lembrar disso, que estudar a Bíblia de forma isolada, os textos bíblicos de forma isolada, muitas vezes nos trazem um entendimento um pouco equivocado. Por isso que ao olhar para esse texto é necessário nós percebemos todo o capítulo, qual é a tônica do capítulo, qual é a ideia do que o autor está a escrever, um livro escrito aos judeus, qual é a proposta, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, para que nós possamos entender a tônica da mensagem e por que Jesus está a fazer esse convite, esses últimos versículos do capítulo 11. Nós vamos olhar um pouco antes, até que nós cheguemos novamente aqui no versículo 25. A gente, quando abre o capítulo 11 de Mateus, quando abre esse capítulo, Jesus está a enviar os seus discípulos, seus 12 discípulos, a sua primeira expedição missionária. Jesus dá no capítulo 10 orientações, ele traz uma série de orientações para os seus discípulos, do que eles deveriam falar, do que eles não deveriam falar, o que eles iriam enfrentar. E ali logo no primeiro versículo, se você voltar ali em Mateus capítulo 11, você vai perceber que Jesus envia os seus discípulos para que eles possam pregar a palavra, para que eles possam cumprir o ID. Jesus fala, vai até os próximos, até aqueles que são os judeus. Ainda vocês não vão aos gentios, não vão aos samaritanos, mas preguem o Evangelho, proclamem, curem os enfermos, e Jesus envia os seus discípulos, porque esse é o coração de Jesus.
A palavra fala que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Mateus capítulo 20, nesse próprio evangelho, Jesus fala isso, 20, 28. Jesus, ele envia pessoas, Jesus manda os seus discípulos, porque o desejo dele é que pessoas sejam salvas, sejam regeneradas, sejam curadas, sejam transformadas. Esse é o coração de Jesus, e ele ainda está fazendo isso hoje. Aqui tem uma multidão de discípulos de Jesus, e a palavra dele é: vai, prega o evangelho, porque ele deseja salvar a humanidade. Essa é a tônica desse capítulo. É importante que você coloque essa tônica na sua cabeça. É a pregação do evangelho salvador, é a salvação, é sobre salvação que Jesus está falando em Mateus capítulo 11, desde o início até o fim. Nós vamos perceber que a tônica deste capítulo é a palavra salvar. Nos versos 2 e 3 nós vemos a dúvida de João Batista, que está preso a uma certa distância de onde Jesus está. Jesus está no território da Galileia. Ele está ali onde de fato é o centro de operação da maioria dos seus milagres. Ele está ali na Galileia, e João Batista, do cárcere, já preso, envia 2 dos seus discípulos porque surge uma dúvida no coração de João Batista a respeito de quem era Jesus. Esses 2 discípulos chegam ali até Jesus, Mateus 11, 2 e 3, versículos 2 e 3, e o texto fala assim: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos discípulos, e a dizer-lhe: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E aí há divergências teológicas, há ideias diferentes, mas muitos teólogos acreditam que essa dúvida ela pode ter surgido no coração de João Batista, que, embora creia no Filho, tenha entendimento, está preso por pregar o Evangelho, por talvez uma ideia equivocada, porque de um Messias que os judeus esperavam que seria como um revolucionário, um libertador militar que viria para acabar com o caos. Talvez João estava à espera de que Jesus, através da sua força, da sua autoridade celestial, o libertasse daquele cárcere e trouxesse para ele a liberdade literal. E por isso a sua fé oscila em algum momento ali, ele está em dúvida, mas nós sabemos, lendo os textos, que João Batista seria condenado, seria martirizado, morto, e Jesus responde ao questionamento de João. Esse é a dúvida de João Batista. No versículo 4 e 5 ele fala: respondeu Jesus: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Contra fatos não há argumento, João. Os sinais estão aí, testificam a mensagem da salvação. Uma revolução está acontecendo. Cura, transformação, a palavra de salvação está sendo pregada, João, e os milagres estão aí. Se você está em dúvida, então está aí os milagres, está aí a resposta da pregação, que deseja mais do que curar, salvar. Os sinais estão aí, João. E os sinais continuam a seguir aqueles que creem. Quantos sinais de Jesus nós temos aqui? Quantos estavam cegos, quantos estavam mancos na sua caminhada, mas um dia receberam a palavra de salvação, alguém pregou o evangelho, algum discípulo de Jesus foi usado para pregar as boas novas, e a tua cegueira foi dissipada, a sua dor foi curada. Quantos sinais de Jesus nós temos aqui? Amém? Os sinais continuam ainda, até os dias de hoje. Jesus continua a falar com o povo, porque para além do questionamento de João Batista a respeito de quem ele era, Jesus teve que lidar também com a indiferença. No capítulo 11, nesse relato, com a indiferença e com a incredulidade do próprio povo galileu. Um povo que teve a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, de ver os sinais de Jesus como nenhum outro povo. E a gente vai ver nos versículos 16 a 24, eu estou passando rapidamente ali pelo início do capítulo, porque o meu foco são os versículos finais que eu li no início da mensagem. Mas quando você vai ler ali dos versículos 16 a 24, você vai ver essa indiferença, essa incredulidade do povo.
de um povo que tem muitas oportunidades de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, um povo que viu muitos sinais, que viu curas maravilhosas, tremendas, mas eles decidiram não se arrepender. Resistiram ao chamado de Jesus, resistiram à pregação de Jesus, resistiram às boas novas do Evangelho, ao ponto de Jesus dizer ali no versículo 20, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Não perca o foco, Jesus está a falar sobre a salvação, Jesus está a falar sobre as boas novas. E a pregação de Jesus tinha como foco o arrependimento, a confissão dos pecados, para que as pessoas pudessem usufruir da salvação no Filho de Deus. Mas o que Jesus está a falar aqui é que essas cidades, que eu vou mencionar daqui a pouco, elas resistiram ao chamado de Jesus. Elas resistiram à pregação das boas novas. Essas pessoas não se arrependeram. Jesus cita as cidades nesse texto de Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Eram todas cidades que estavam ali no território da Galileia. Na realidade, Jesus foi chamado Galileu porque ele nasce em Belém da Judéia, mais ao sul, mas ele cresce e exerce o seu ministério na região norte ali da Galileia. E ele prega e faz a maioria dos seus milagres em Cafarnaum. Betsaida e Corazim eram duas cidades próximas de Cafarnaum, onde foi o centro de operação de Jesus. E Jesus compara essas cidades, a incredulidade do coração delas, a dureza do coração delas em receber a mensagem. Ele compara cidades como Tiro e Sidom. Se você vai lendo ali dos versos 20 a 24, você vai ver Jesus comparando Betsaida e Corazim como cidades que tiveram a oportunidade e o privilégio de receber a mensagem, como cidades de Tiro. Vocês são como Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades pagãs, cidades que eram conhecidas como cidades que adoravam a deuses, principalmente a Baal. Cidades que tinham na sua essência um materialismo arrogante, que diziam com as suas atitudes e com as suas palavras: nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de Deus, nós fazemos as coisas na força do nosso braço. Eu sei que alguns já sabem, mas para aqueles que não sabem, a adoração a Baal era um tipo abominável de culto. Pessoas entregavam seus filhos para serem queimados, e Jesus está comparando essas cidades que tiveram o privilégio de receber a sua mensagem de salvação, a Tiro e a Sidom, colocando o mesmo patamar. Jesus também compara Cafarnaum nesse texto de Mateus capítulo 11, versículo 20 e 24 ali, a cidade de Sodoma e Gomorra. Cidades que eram conhecidas pela violência, pela promiscuidade. Você vai ouvir as histórias de Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento. Cidades perversas. Embora Cafarnaum não fosse conhecida aparentemente da mesma forma como essas cidades de Sodoma e Gomorra, elas não tinham ali aparentemente os mesmos atos dessas cidades tão promíscuas. Jesus, que conhece a intenção do coração, faz essa dura comparação. Cidades que receberam a presença de Jesus, viram os sinais miraculosos e sobrenaturais, mas rejeitaram Jesus. Rejeitaram a mensagem da cruz. Não se arrependeram. Resistiram ao chamado de Cristo. E Jesus está ali a trazer essa mensagem direta ao povo. Direta ao povo e indireta. Porque alguns consideram que os fariseus não estavam nessa mensagem, alguns deles, mas Jesus está mandando uma mensagem para esses fariseus, esses doutores da lei, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Essa dura mensagem de exortação, de repreensão. Ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 21 e 23. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito eles teriam se arrependido. Com panos de saco e cinza eles teriam se debruçado no chão, teriam confessado seus pecados. Versículo 23 de Mateus 11 fala: e você, Cafarnaum, o lugar, o centro de operações,
onde Jesus andou, onde Jesus caminhou, onde as pessoas foram curadas. Ai de você, Cafarnaum, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu, é isso? Não, você descerá até o Hades, até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas o seu coração é orgulhoso, Cafarnaum. É orgulhoso como os de Tiro e Sidom, arrogante. A presunção, a autossuficiência. Jesus, no capítulo anterior, quando está a orientar os seus discípulos sobre a pregação do Evangelho, ele fala, Mateus 10, 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Quando Jesus está a pregar as boas novas, está a falar sobre novo nascimento, em João capítulo 3, a falar sobre uma regeneração, uma transformação, um nascimento do céu para Nicodemos. Em João 3,18 ele fala a esse homem, 18 e 19, quem crê em Jesus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Em João capítulo 1, versículo 11, João escreve que Jesus veio para o seu, mas os seus não o receberam. Há uma resistência à mensagem. Jesus está a viver o questionamento, uma luta, uma resistência que continua ainda a reverberar nos dias de hoje. Jesus é resistido em muitos meios, Jesus é resistido pela mídia, Jesus é resistido porque há ideologias que esse mundo não está de acordo. Jesus ainda continua a ser rejeitado por muitas pessoas. Mas você pode dizer assim, pô pastor, mas eu não tenho rejeitado Jesus, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui a ler a palavra. Eu não estou a rejeitar ele de maneira aparente. Está tudo certo. Mas eu quero te fazer algumas perguntas que são cruciais. Porque às vezes nós levantamos nossas mãos, nós cantamos, mas o nosso coração de fato está distante de Jesus. E tem perguntas importantes que devem ser feitas para que você entenda o vinde de Jesus, para que você entenda o que ele está dizendo nesse texto. A minha pergunta, você tem ido até Jesus? Você tem tomado Jesus para si como o teu Senhor, o teu único e suficiente Salvador e Senhor? Você recebeu Jesus no seu coração? Você acolheu Jesus como o seu suficiente ajudador? Você tem conhecido Jesus na sua palavra? Você tem buscado Jesus? Você tem se conectado com Jesus? Você tem diariamente buscado o auxílio dele? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Jesus faz parte da sua agenda. Jesus é desejado por você quando você lê a Bíblia. Jesus é desejado por você quando você coloca os joelhos no chão. Você pode, depois dessas perguntas, até dizer, pastor, não, isso ainda dessa forma não tem acontecido comigo. Mas Jesus está aqui nessa manhã para dizer, vinde a mim, vem até mim. Eu quero te encontrar de uma maneira mais poderosa, intensa. E é sobre esse convite que eu quero falar agora, com os irmãos, retomando os versículos de 25 a 30. Onde Jesus declara no versículo 25, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E para que não fique muito abstrata a mensagem, quando Jesus está falando dessas coisas, o que são essas coisas? Essas coisas em que Jesus está falando, se você lê todo o texto, você lê o capítulo anterior, o capítulo posterior, você vai perceber que essas coisas é a própria revelação de Jesus, que essas coisas diz respeito ao seu poder, que essas coisas diz respeito ao caminho da salvação, a mensagem da cruz.
E se você lê esse texto de forma rápida ou atabalhoada, sem perceber, até parece dar a impressão de que Jesus está a excluir alguns dessa mensagem. Jesus está a agir de forma preconceituosa, a favorecer alguns em detrimento de outros. E com uma leitura rápida nós podemos correr o risco dessa má interpretação. De que a mensagem está sendo escondida de alguns. E para outros, está sendo revelado, dando um sentido de um certo privilégio. Por isso que é tão importante nós percebermos o texto, nós estudarmos o texto, e diante de um contexto que nós dizemos do início ao fim, até agora, de dúvida, rejeição, a mensagem. Dúvida de João, que envia 2 discípulos. Rejeição do povo a Cristo Jesus, e a rejeição do povo até o próprio João. A mensagem de João, por isso ele está preso. Cidades inteiras que estão rejeitando a mensagem. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, rejeitando. Jesus faz uma menção indireta nesse versículo sobre a rejeição de homens que estavam fazendo da sabedoria um Deus. Quando Jesus diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus, que ocultaste essas coisas, diga assim comigo: dos sábios e entendidos. Fala de novo: sábios e entendidos. Quando Jesus faz essa menção, ele está falando indiretamente. Quando você lê o Novo Testamento, quando você lê as Escrituras, essa era uma referência clara e direta aos fariseus, aos mestres religiosos. Sábios e entendidos era uma expressão no judaísmo para designar líderes religiosos. Escribas, fariseus, mestres da lei, homens que faziam do conhecimento um Deus. Que tinham mais confiança no conhecimento, que adoravam a letra e a lei, as tradições, mais do que a presença de Deus. Homens que não reconheceram Jesus, não porque Jesus lhes ocultou, mas porque tiveram um orgulho, a soberba fez com que o seu entendimento fosse cegado. Porque estavam presos pela arrogância, pelo orgulho que cega, que oculta a impossibilidade, a visão da verdade. A arrogância do conhecimento fazia com que esses homens olhassem as outras pessoas de cima para baixo, não percebessem a pureza do Evangelho. Um texto que exemplifica o que está a acontecer aqui está em Lucas 18, um texto muito conhecido, a partir do versículo 9 até o 14, uma parábola que Jesus conta, Lucas 18, 9 a 14, e disse também essa parábola: há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Diga assim comigo: um fariseu. E o outro, diga assim comigo, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. Esse desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Tiago 4,6, a palavra fala que Deus resiste o soberbo, dá porém graça aos humildes. Jesus não está aqui nesse texto contra o conhecimento. Jesus não está contra a sabedoria.
Jesus não está, ao declarar isso, graças a Deus que ocultaste dos sábios e dos entendidos. Jesus não está contra, aqui nesse texto, a sabedoria, a inteligência. Aliás, a sabedoria é louvada na palavra de Deus, a sabedoria é engrandecida. Nós temos um livro da sabedoria, Provérbios, no Antigo Testamento. Nós temos um livro que é considerado como o livro de Provérbios no Novo Testamento, que é o livro, a carta de Tiago. Tiago louva a sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago fala: se alguém carece, precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos generosamente. Nós encontramos na Bíblia um dos homens mais sábios da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas. Um homem com uma sabedoria elevada. Jesus não está a falar contra o saber, mas Ele está a falar de uma sabedoria terrena, uma inteligência humana que recusa olhar para Deus, que rejeita Deus em todas as áreas, que questiona de uma forma cega e absoluta a palavra, os sinais de Deus, o mover de Deus. Como o próprio pastor Samuel falou aqui, alguns vêm para o culto para avaliar, para ficar ali com a prancheta. Era isso que os fariseus faziam. Olha ali, olha, tá gritando demais, olha, olha, não levanta a mão. O outro fala, está de joelho, está querendo se mostrar. Jesus está questionando a arrogância, a presunção, a autossuficiência desses homens, que tornam o homem incapaz de perceber que precisa de um Salvador. Eu não preciso de um Salvador. Eu mesmo resolvo a minha vida. Eu é que faço as coisas acontecerem na minha vida. Se eu não levantar de manhã e trabalhar, se eu ficar igual o pastor Wagner está falando, lendo a Bíblia, orando, e não correr atrás das minhas coisas, vai cair comida do céu, maná, pastor? Não é sobre isso. É sobre um temor, uma reverência. Sobre levantar todos os dias e trabalhar assim, porque o trabalho das suas mãos colherás, feliz serás e tudo te irá bem. Bater com a formiga, ó preguiçoso. Não é sobre isso, é sobre um temor de levantar todos os dias e falar: graças a Deus que eu estou de pé, é graças ao Senhor que eu estou a trabalhar, é graças ao Senhor que eu puxei o ar, hoje eu respiro. Deus resiste aos soberbos. A mensagem está sendo oculta por uma escolha desses próprios homens, que resistiram e permitiram com que a soberba e a arrogância se tornasse um Deus no seu coração. Assim como alguns idolatram dinheiro, assim como alguns idolatram pessoas, outros idolatram o intelecto, a razão, o pensar acima de toda e qualquer outra coisa. Mas graças a Deus, diga assim comigo, mas graças a Deus, que Jesus também declara que a revelação foi feita aos pequeninos. Aos pequeninos. E a palavra aqui no grego é népios, que diz respeito a bebês, aos imaturos, aos dependentes, aqueles que não conseguem fazer as coisas na sua própria força. Imagine o que é um bebê. Nós acabamos de consagrar o Isaac aqui. Se nós deixarmos o Isaac aqui, se os pais fossem irresponsáveis e colocassem ele aqui no púlpito, todos fossem embora, o Isaac certamente, se ninguém o cuidasse, se não fosse amamentado, se não fosse cuidado, as roupas não fossem trocadas, eles por si só, na força do seu braço, não tem condição nenhuma de sobreviver. É um dos seres mais vulneráveis na sua infância, e é a estes que Jesus revela a sua mensagem, é estes que Jesus revela a respeito das boas novas, aos pequeninos, não aos arrogantes. Esse é o critério, essa é a condição. Não é se sabe muito, se entende muita história, se entende muito do conhecimento geral, se tem dinheiro, se tem poder, se tem autoridade. Não, é se você tem a dependência de um bebê, a vulnerabilidade de um bebê. A mesma fome, o mesmo desespero, o mesmo senso de miséria do publicano,
frente ao fariseu. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Esse é o critério de Jesus para se obter a revelação do Salvador. Ter a mesma eloquência de uma criança, um pequeno, um bebê. Essa é a beleza e a grandeza do Evangelho de Cristo. Quando Jesus inicia a sua série de mensagens no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele inicia esse sermão dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus continua no versículo 27. Ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus começa a falar de si mesmo como um mediador, como aquele que está em carne, como aquele que vai interceder, como aquele que intercede pelos homens, como aquele que é a própria materialização da mensagem que está sendo pregada. E isso é maravilhoso, porque se nós olharmos para nós olharmos para a humanidade, como nós podemos pensar como pessoas tão fracas, embora pareçam fortes, mas numa casca, muitas vezes hipócrita, mas como pessoas tão fracas, tão débeis, podem ser salvas. Isso só é possível porque Deus tem um mediador, Deus teve um mediador, Deus enviou um mediador. Todo-poderoso, totalmente sábio, perfeito e justo, que intercede em favor dos pequeninos, dos fracos. Jesus diz aqui: tudo foi confiado a mim por meu Pai. Um dos pregadores, em suas mensagens, em uma das suas mensagens, disse que esse mediador, o Filho de Deus, é o executivo desse plano de salvação. É aquele que faz com que o plano aconteça. A gente pensa assim: Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus imutável, um Deus totalmente sábio. Esse Deus ele faz um plano perfeito, ele constrói desde o Antigo Testamento, desde a queda do homem. A provisão já está presente ali em Gênesis capítulo 3, é um Deus que conhece o fim desde o começo, ele tem um plano, ele tem um propósito, mas quem vai fazer, quem vai executar esse plano, quem vai conseguir de fato trazer a solução que Deus está a produzir? E na nossa mente, a gente começa a pensar assim: se alguém menos poderoso do que Deus fosse selecionado para executar esse propósito, haveria talvez muita dúvida nas nossas mentes. Haveria questionamento: mas será? Mas o que Jesus está dizendo aqui não, eu sou o enviado de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho toda a autoridade para cumprir o plano da salvação. Eu e o Pai somos um. Ele me conhece, eu conheço o Pai. Eu sei o que Ele deseja fazer. E sobretudo, Mateus 28, 18, Jesus fala que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele desce à terra com toda a autoridade. Isso significa que nem anjos, nem demônios, nem homens, nem o próprio Satanás puderam ou podem impedir a obra de Jesus. Ele tem toda a autoridade. A sua mensagem é cheia de autoridade, uma autoridade que transcende a autoridade dessa terra. Nós servimos ao mediador, nós servimos ao intercessor. Jesus é o intercessor, é por isso que essa obra foi bem sucedida, é por isso que essa obra não é falida, não foi derrotada, porque Ele é o vencedor dos vencedores. Jesus tem toda a autoridade. É assim que o fraco, o pequenino, pode ser forte. O que duvida pode ser confiante, por causa deste mediador, a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é tão majestoso, imensurável. Ele é o próprio saber, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso,
Você não precisa dizer aqui nessa manhã, não diga, eu sou fraco demais para receber Jesus. Eu sou pecador demais para receber Jesus, eu não sou digno. Não é esse o entendimento, pelo contrário, nós precisamos perceber que é porque somos fracos demais que nós necessitamos do forte. É porque nós somos pecadores demais que nós necessitamos do Santo, do Salvador. Aquele que não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma ruga. O Santo dos Santos. Tem uma canção que eu acho muito linda. Não sei se eu vou acertar o tom, que eu estou meio rouco. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado no sangue santo de Jesus. Ninguém conhece a canção? Quem não conhece? Não? Vou ensinar para vocês. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado no sangue santo de Jesus. O nosso perdão foi comprado por um alto, santo, poderoso sangue. E Jesus, é isso que Jesus continua a falar no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra vinde aqui, ela tem um sentido, um significado mais do que um imperativo. A ideia do vinde aqui no grego é como uma exclamação, é como uma interjeição. Uma interjeição é uma reação intensa. Para que você perceba o vinde de Cristo aqui, porque Jesus, Ele sabe toda a nossa miséria, toda a nossa dor, e o seu coração está tão voltado para salvar o homem. Aliás, em todo este capítulo, do início ao fim, mesmo diante de toda a resistência, de todos os questionamentos de João, do povo, dos fariseus, Jesus está a chamar, Jesus está a falar, porque Ele conhece o coração do homem, Ele conhece a miséria do homem, Ele sabe que por trás daquele orgulho há uma fome, há uma sede, há um desejo, há um clamor que toda a humanidade tem em seu coração, que pode ser preenchido por Ele, pela graça dEle, pelo favor dEle. E esse vinde, ele é forte. É mais ou menos um exemplo que eu vi no livro, quando o autor está a ensinar sobre esse vinde, especificamente sobre essa palavra. Ele fala que esse vinde, a força desse vinde, é mais ou menos assim. Imagine a maneira como você fala com uma criança que está passando no meio de uma rua movimentada, e você olha para ela, e você fala assim, ó, ei filho, vem para cá. Seu filho a correr ali na 109, atravessar, você vai falar assim, filho, é perigoso, vem para cá. Não, senhor, vem para cá, vem para cá. Filho, aí não. Esse vinde, ele tem a mesma força, como um exemplo, pense em alguém que está a se afogar, o seu filho a se afogar, um bebê a se afogar ali, você olha, uma criança ou um adolescente, você olha e fala, me dá seu braço aí, olha, você vai afogar e cuidado. Você pula. Eu lembro que eu estava numa confraternização uma vez, os pais todos lá dentro, louvando a Deus. Eu era ainda um pré-adolescente, brincando lá fora, como meu filho, um pouco mais velho que ele talvez, e estava tendo a reunião dos líderes, numa chácara, todo mundo se divertindo, e de repente eu vejo uma criança de 5 anos se afogando na piscina. Ninguém lá, o que eu fiz? Prontamente eu pulei de ponta naquela piscina, tirei aquela criança. Mas o vem aqui significa com essa ideia de você olhar alguém que está se afogando, sai daí, me dá tua mão, vem para cá, vem, eu estendo, eu me esforço. Essa é a ideia, esse é o sentido do que Jesus está dizendo aqui.
Isso é tão forte, essa é a força da mensagem de Jesus, porque Jesus, ele é tão maravilhoso que ele é ávido em salvar, ele quer salvar, ele deseja, ele se alegra grandemente em salvar. Jesus não é um salvador reticente, ele não é um salvador que reluta, ele não é discreto, ele não é inseguro. Você nunca clamará Jesus, Jesus me ajuda, oh Jesus, eu preciso de ti. Você nunca clamará e Jesus vai dizer assim, não, você não faz parte dos meus. Não, você ainda está inadequado para estar aqui na igreja. Você ainda está inadequado para fazer parte do corpo de Cristo. Não, Jesus não diz isso. Ele fala, vinde a mim. Vinde a mim. E para quem é esse convite? Diga assim comigo, para todos os que estão cansados e sobrecarregados. A palavra cansado aqui, no grego, significa fadigado na luta. Não só fisicamente, mas um cansaço emocional. Como aquele que diz, não consigo mais. Não dá mais, Jesus. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais com meu esposo. Eu não consigo mais com o meu filho. Eu não consigo mais nesse trabalho. Não consigo. Eu estou cansado. E o convite de Jesus é para você. Vinde a mim. Vinde, eu estou aqui. O convite é para aqueles que estão sobrecarregados. E a palavra sobrecarregado aqui é levar mais do que você pode aguentar. Ao ponto da exaustão e esgotamento, é esgotar-se até a total falência. O convite é para aqueles que estão depressivos, para aqueles que estão quase moribundos, aqueles que estão a se arrastar na sua vida. Talvez essa seja a tua situação, a situação de alguns aqui. Talvez isso descreve a maneira como você está nesse exato momento. No contexto em que Jesus está falando, e é importante nós falarmos isso, porque nós temos muitos irmãos, hoje no Brasil muito mais, aqui temos muitos brasileiros aqui têm vivido esse processo de dor para com a igreja, de feridos pela igreja. Alguns têm aversão de falar com o pastor, de conversar com o líder, porque foram feridos por conta do contexto que Jesus está a falar aqui. Porque Jesus, quando está a falar sobre essa sobrecarga, ele está a falar sobre a sobrecarga que os fariseus lançavam sobre o povo, a maneira como eles tentavam controlar o povo, a maneira como, quando Jesus está falando diretamente a eles, essa sobrecarga era entendido pelos judeus da época como a sobrecarga da lei, a sobrecarga das obras, da salvação pelas obras. É o que os escribas estavam fazendo naquele contexto. Eles estavam a ensinar o povo a justiça pelas obras, dizendo assim, faça aquilo, não faça aquilo, ei, deixe de falar aquilo, fale aquilo. As pessoas não tinham uma fé autônoma, era uma fé robótica, como marionetes. Jesus disse a respeito desses homens no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4 e 5. Vocês, fariseus, sobrecarregam e põem sobre os ombros das pessoas fardos pesados e insuportáveis que eles próprios nem sequer com só dos seus dedos estão dispostos a transportar. Tudo o que fazem é para dar nas vistas, fingem-se santos. Jesus diz que eles ensinavam algo que eles mesmos não poderiam obedecer. Ninguém pode obedecer às regras, meus irmãos, ao ponto de se justificar diante de Deus. Ninguém. Somos justificados e perdoados em Cristo Jesus. Tentar aprovação na força do braço nos sobrecarrega, nos cansa, nos decepciona. Como eu tenho ouvido isso, e como a gente tem que lidar com essa luta de termos mãos na igreja, servos na igreja, até mais líderes, mais mediadores, porque pessoas constantemente estão falando, pastor, lá eu tinha que chegar nesse horário, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar naquele horário, eu tinha que fazer aquilo, e quando eu não estava, eu chapado, eu era questionado, eu era colocado de lado. Eu fui bom até enquanto eu servi, mas aí depois que eu não servi mais, depois que eu estava cansado, que eu tinha meus trabalhos fora, eu já não servia mais. As pessoas já não vinham mais me cumprimentar. Eu fui colocado de lado. Que tristeza ouvir isso.
Porque, meu irmão, se existe um gozo no meu coração, eu posso falar isso com toda a minha força, não é porque eu estou nessa plataforma, mas é servir na casa de Deus, é ajudar na casa de Deus. Esse foi sempre o nosso estilo de vida, o meu estilo de vida como homem, como pai, como no meu casamento. Os meus filhos cresceram na igreja, andando pelos corredores da igreja, indo nas cultos de oração sem saber o que estava acontecendo, com a folha de papel desenhando, mas hoje estão aqui com a mão levantada adorando a Jesus. Nunca foi um peso. Mas alguns ministérios, alguns líderes têm tratado as pessoas como marionetes. Eu lamento isso. Eu lamento isso, porque o servir na casa de Deus, servir como um cristão é uma ação natural, espontânea. Nós servimos porque nós fomos muito servidos. Jesus veio para servir. Quando nós temos Cristo habitar em nós, nós vamos naturalmente servir. O apóstolo Paulo reconhece essa luta que existe no coração do homem, entre a carne, entre a luta com o pecado, com situações que vêm para nos sobrecarregar, para nos desanimar. E ele traz a resposta, mas Romanos capítulo 7, versículo 18, 19, 24 e 25, eu reconheço que em mim, ou seja, na minha natureza pecaminosa não existe nada de bom. Quero fazer o que é reto, mas não posso. Quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que não quero, venho sempre a fazê-lo. Que miserável eu sou. Quem me libertará deste corpo dominado pelo pecado? Pois bem, isso tem graças a Deus, porque isso foi justamente feito por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A liberdade está em Cristo, a liberdade das nossas dores, das nossas sobrecargas, dos nossos cansaços, das nossas feridas, está em Cristo Jesus. Ele nos convida hoje, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu queria chamar os músicos para subir. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu quero dar descanso, renovo, repouso, revigorante. E o texto termina, eu quero ler os dois últimos versos, versículo 29 e 30 de Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse contexto em que Jesus está, um contexto de religiosidade, num contexto de questionamento, num contexto de retaliação, esse termo jugo também se referia ao ensino dos rabis. Eu sei que alguns associam essa palavra jugo àquele equipamento aqui. Isso tem uma relação direta com o texto também, e uma aplicação, como aquela peça de madeira que vai sobre dois animais para que eles trabalhem juntos. Tem uma menção, uma referência, uma metáfora agrícola. Mas a palavra jugo também, eu trouxe um significado, ela não era apenas uma metáfora agrícola, mas era um termo pedagógico rabino usado para falar do ensino e da orientação de um mestre aos seus discípulos. Aliás, também a palavra aprendei, ela vem de uma palavra derivada de discípulo. Então, quando Jesus diz, é como tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É como se Jesus estivesse a dizer, tome sobre vocês o meu ensino, receba o meu ensino. E assim, torna-te o meu discípulo. Recebe a minha mensagem e torna-te o meu discípulo. Deixa eu discipular o teu coração. Deixa eu te ensinar o que de fato é importante. Deixa eu te mostrar como as coisas são estabelecidas no meu reino. Aprenda de mim. Como que eu vou aprender, pastor? Como que eu posso aprender? Como Jesus discipula meu coração? Está sendo muito abstrato. Eu não vejo, ele não está aqui do meu lado.
Mas Ele deixou para nós a revelação, a palavra de Deus. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 a fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos no secreto. E no secreto Ele nos recompensará. Jesus nos mostrou que na comunhão há vida. Que na comunhão há fortalecimento. Ele fez isso durante 3 anos, a caminhar com seus discípulos, a fortalecer, a ensinar, a abraçar, a exortar fortemente. Jesus nos mostrou o caminho. E é assim que Ele discipula o nosso coração. Isso é ser um discípulo de Jesus. E o texto fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sabe, eu gosto muito, em uma das pregações de Charles Spurgeon, ele fala que nos 89 capítulos dos 4 evangelhos, só um lugar, Jesus fala sobre o seu coração. E em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele fala: eu sou manso e humilde. O fardo da mensagem parece ser pesado, parece ser para alguns legalista, parece ser duro. Eu não consigo, eu não tenho capacidade, parece ser muitas vezes penoso. Mas eu quero te dizer nessa manhã que esse Jesus que fala: vinde a mim, Ele é manso e humilde. A palavra manso aqui diz respeito a um coração bondoso. Há um mestre, há um rabino que tem um jugo que é leve e suave, porque seu coração é bondoso, é humilde. E a palavra humilde aqui fala de alguém que se rebaixa, que se coloca, que prefere estar por baixo do que se sobrepor. Fala de um Jesus que toma a toalha e toma a bacia e lava os pés dos seus discípulos. É essa a referência da palavra humildade. Deixa eu te ensinar a minha mansidão e a minha humildade. E assim você vai encontrar descanso para a tua alma agitada, arrogante, orgulhosa, soberba, autossuficiente, incrédula, que nega Deus, que nega a mensagem. Deixa eu discipular o teu coração. Seja o meu discípulo e você vai encontrar descanso para a tua alma. Veja que o texto não diz descanso para o teu corpo. O descanso de Deus para nós é um descanso para a nossa alma. Porque a nossa carne é corrupta. A nossa carne deseja fazer aquilo que não deve fazer. Ela faz o que não deve fazer e não faz o que deveria fazer. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas quando nós respondemos ao chamado de Jesus, vinde a mim, nós passamos a desfrutar de um jugo, de um ensino que nos muda de dentro para fora. Por isso o descanso é na alma, nasce na alma. E o jugo, esse jugo não é o jugo dos fariseus, o jugo dos fariseus, da igreja, da religião. Muitas vezes é um jugo opressor, é um jugo de imposição, é um jugo focado na transformação exterior, é um jugo focado na performance humana. Mas o jugo de Jesus é um jugo, é um fardo leve e suave, porque é de graça, é um favor imerecido, conquistado na cruz do Calvário. É por meio da cruz que temos acesso a essa transformação, e ela é interior. Aqui dentro. E assim a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A convicção está aqui dentro, a certeza está aqui dentro. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Palavra tão simples, tão direta, sobre salvação, sobre regeneração, sobre convicção interior de que nós temos o príncipe da paz habitar em nós. Quero concluir essa mensagem do vinde a mim, te chamando essa manhã a dar passos até Cristo.
com cinco pontos finais. Eu não vou pregar sobre eles, não tem tempo, só vou mencionar eles e te fazer esse convite. O primeiro dele é vai a Jesus nessa manhã como os pequeninos. Lança fora o orgulho, a altivez e a arrogância. Arrepende-te. Essa é a hora, arrepende-te. Jesus está aqui, Ele chama, vem a mim. Joga o orgulho, a arrogância do conhecimento, da incredulidade, lança fora. Coloca o teu joelho no chão e arrepende-te. Vai a Jesus, pois Ele é o mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem autoridade para fazer isso, para trazer salvação. Ele tem autoridade para regenerar a tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele tem autoridade. Terceiro, vai a Jesus, todos os cansados e sobrecarregados. Ele vos aliviará. O alívio está nele. O descanso está nele. E esse descanso é para a tua alma. É convicção na tua alma. É certeza na tua alma, na tua vontade, no teu coração. Quarto, vai a Jesus, toma sobre ti o seu jugo e aprende dele, porque ele é manso e humilde. O ensino dele é leve, é suave, porque é de graça. Não é sobre fazer para merecer, é sobre já foi feito e está à sua disposição o presente. E eu o amo porque eu fui muito amado. Eu vou até o encontro porque eu fui muito amado. Deixa Ele pacificar o seu coração com a mansidão dele. Deixa Ele te encher, te fazer caminhar num trilho de humildade. Sabe, essa semana a gente viveu uma experiência muito forte, muito interessante com o nosso filho. Chegou em casa, nem pedi para falar isso. Depois, se ele ficar bravo, eu peço perdão em casa. Ele falou: pai, aconteceu algo essa semana. Estava jogando futebol e eu entrei jogando ali, jogo normal. E eu fui chutar a bola, fui firme e tal. O menino não gostou, me deu uma chapada na minha cara. Eu fiquei com muita raiva, pai. Eu fiquei com a ira tremenda. Eu quis dentro de mim arrebentar ele, mas eu falei: eu não vou fazer isso. Eu fiz uma representação. Escrevi um texto. Porque ele não se acertou comigo na hora. Eu fiz ali, escrevi, levei até quem poderia resolver. E os meninos vieram até mim e falaram assim: por que você não arrebentou a cara dele? Daí eu falei: não, porque você precisa conhecer uma pessoa que disse que se bater na sua direita, vira à esquerda. Alguém que diz que nós não resolvemos as coisas na força do nosso braço. O nome dele é Jesus. E eu fiz isso, pai. E depois a professora nos juntou e aquele menino pediu perdão e eu fiquei bem. Porque entenda a profundidade do ensino. Para você levar um tapa na cara. Muitas vezes a nossa justiça própria é: ninguém bate na minha cara. Aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu não sei o que eu faria na hora. Mas isso é cristianismo, é humildade, é agir, é ser um discípulo de Jesus. Por último, vai a Jesus e encontra descanso para a tua alma, pois o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, porque é de graça. Está conquistado na cruz do Calvário. Eu queria que nós ficássemos em pé, que nós cantássemos essa canção para nós orarmos.